Tô com muita dificuldade de gravar esse segundo vídeo e tendo a percepção de como é fácil falar de qualquer assunto. Pode puxar qualquer um aí que eu vou embora. Agora falar de mim, meu Deus do céu, como eu tô incomodada. Tô até com calor. E sabe o que é o calor? É vergonha. Uma das emoções mais baixas na escala vibracional, na escala de Hawkins. Acho que ela vibra em 30, se eu não me engano, 30 ou 40. E eu tô liberando muita vergonha, porque eu tô curando muito a parte ancestral, traumas transgeracionais. Então, eu sempre achei que não, poxa, eu achava que eu falava de mim. Só falo fazendo piada. Porque na hora de falar sério, o meu sistema inteiro esquenta. E por que a vergonha se expor? Porque ela nasce da minha infância. Toda vez que eu me expunha, quando eu era pequena, eu era criticada. Não era nem criticada, eu era alvejada. A criança, ela vem espontânea, ela vem autêntica. Ela não tem vergonha nenhuma de expor a vulnerabilidade dela. Se a criança tiver que gritar, chorar, espernear e rodar no mercado, no chão, no posto de saúde, em qualquer lugar, ela vai fazer. Quem faz com que a criança perca tudo isso somos nós, os cuidadores que não foram preparados. E eu não tô dizendo isso no sentido de culpar. Eu não culpo meus pais. Culpei em uma época. Às vezes ainda fico com raiva deles e ainda, às vezes, eu brigo com eles. E sim, eles estão mortos. Tem um porta-retrato aqui. Eu brigo com o porta-retrato. Porque é natural sentir raiva. Existe raiva saudável. A raiva não é... Aliás, não existe emoção que por natureza seja nociva ou negativa. Vai depender do modo como você vai lidar com como você se sente. Eu nasci num lar disfuncional. O que é disfuncional? Que não funciona direito. Que as pessoas, os adultos, os cuidadores, os pais, eles estão mais preocupados com o problema e focados nele do que com as pessoas. A maioria das pessoas vem de um lar disfuncional e ele é o berço para os nossos traumas infantis que vai reverberar na fase adulta. Então, muito da nossa personalidade na fase adulta, na construção dessa personalidade, tem muito a ver com o que a gente vivenciou ali do 0 aos 5 anos. E por que eu venho de um lar disfuncional? Meu pai era alcoólico e a minha mãe, autista sem saber, cronicamente depressiva. Eu nasço ali no finalzinho da ditadura militar, em 84, então a energia já estava um pouco pesada, muitas coisas acontecendo ali, que aí fica para um próximo vídeo que estava acontecendo ali na gravidez da minha mãe, na minha gravidez. E aí eu nasço e o problema, qual que era o problema? O principal problema e o foco dos meus pais, o alcoolismo do meu pai. Além do alcoolismo, o meu pai também era viciado em baralho. Na época, não sei se existe mais, acho que não. Tinha muito carteado, que era onde as pessoas iam para jogar valendo grana, né? Então, às vezes o meu pai ia para essas jogatinas, como a minha mãe chamava, e ele ficava dias sem voltar para casa. Dias, com S. Aí você imagina, a minha mãe era muito medrosa, porque ela teve uma infância do caralho também. E aí ela passa todo esse medo pra mim e pra minha irmã. Tem uma irmã mais velha, 2 anos e meio. Aí eu nasci, minha irmã com 2 anos e meio, eu nasci. E aí, tudo ali que tava acontecendo vai pra gente. Como eu disse, os nossos pais não fazem de propósito, né? É o que eles podem nos dar. Eles estão dando ali pra gente o que eles têm pra dar dentro do nível de consciência deles. E tá tudo certo. E aí, quando eu era pequenininha, eu tinha medo do meu pai. Por quê? Eu não sei explicar. Eu não lembro de algo que aconteceu para eu sentir medo. Mas eu tinha medo quando ele chegava bêbado. Só que quando ele chegava bêbado, ele chegava muito feliz. Muito alegre, muito contente. Sempre vinha lotado de coisa pra gente, de lanche, de um monte de coisa, de brinquedo, disso, daquilo. Mas isso não me agradava. E assim que eu escutava a porta abrir, eu corria pra debaixo da cama. E é aí que nasce um trauma muito grande.
nasce a salvadora da pátria, a codependência. Quando eu vou para debaixo da cama, quem vem me tirar debaixo da cama? Minha mãe. Filha, o que você tá fazendo aí? E eu nem respondia, porque ela já sabia e eu não queria sair. E assim, essas minhas lembranças eu era muito pequena, então como eu sou neurodivergente, hoje eu entendo o porquê que eu tenho memória de quando eu usava fralda. Então ela vinha me chamar e eu falava assim, e aí às vezes eu falava, né, mesmo pequenininha, não quero, tenho medo do papai. Ela, não, mas não precisa ter medo do papai, papai te ama. Aí vinha meu pai. E meu coração tá acelerando. Quando a gente fala de um trauma, a gente revive ele, como se estivesse acontecendo agora. Por isso que é tão incômodo gravar esses vídeos, e importante pra mim, porque eu tô liberando muita emoção presa no corpo. Porque a emoção, ela fica, os traumas, as feridas, as emoções não digeridas, as emoções que a gente empurra pra baixo, que a gente acha inadequado, ou porque a gente acha que a gente tem que agradar nossos pais, elas continuam no nosso sistema. Isso aconteceu, eu usava fralda. E eu tô sentindo agora. Pra você ver como que é importante a gente falar como a gente se sente. Como é importante expor as nossas vulnerabilidades. E aí minha mãe tentava me convencer, não filha, imagina, é seu pai, papai não vai fazer nada. E eu sentindo medo, o que eu fiz? Engoli o medo. É papai, vamos lá, se a minha mãe tá falando, eu quero que minha mãe seja feliz, porque a minha mãe, como eu disse, cronicamente deprimida, ela chorava todos os dias. Eu convivi com a minha mãe por 34 anos, ou 36, não tô lembrando agora com clareza, e todos os dias da minha vida eu vi minha mãe chorando. Todos os dias, não teve salvo um. Nossa, hoje minha mãe não chorou, não. Aí também nasce a minha dificuldade de chorar. Pra eu conseguir chorar, hoje não, hoje eu já, onde eu tiver eu choro, foda-se. Às vezes a pessoa vem até, entra em crise, a pessoa vem me acode na rua. Mas antigamente, pra eu conseguir, eu sentia vontade de chorar, mas não saía. O que eu fazia? Álcool. Meu pai é alcoólico, o pai dele é alcoólico, o pai da minha mãe é alcoólico e eu alcoólica. Isso é um trauma transgeracional, é um trauma que ele atravessa gerações. E a própria ciência já explica, a neurociências, a psicologia e outras tantas disciplinas vêm tentando entender como que isso afeta a nossa formação cerebral, o nosso repertório emocional e o modo como a gente se coloca na vida e a construção da nossa personalidade. Eu comecei a beber com 14 anos e a fumar com 12. Hoje eu tô careta, mas essas muletas me ajudaram a lidar, principalmente com a parte do autismo, né? E essa coisa da inadequação, de querer pertencer, e também por conta da minha hipersensibilidade, né? Eu sou um scanner de ambientes e de pessoas. Eu leio as pessoas, elas não precisam falar, não se conhecer nem nada. Ou através até de objetos. Esse objeto, pega ele aí, que você sente. Eu consigo até descrever o dono do objeto. Então, dizem que é dom do autismo, né? É dom e maldição. Porque tem coisa que eu não quero saber. Então a vergonha, ela vem desse lugar que você sente algo, mas que pra você é inadequado, ou você fica pensando no que as pessoas estão pensando. E quando você é criança, você não tem discernimento. Você não vai conseguir separar aquilo que seus pais estão falando e fazer um filtro. A gente não tem filtro. Então tudo que é falado pra gente, a gente compra. Principalmente dos nossos pais ou cuidadores, que são as nossas referências. A gente quer fazer tudo para agradá-los. E nesse exercício, nessa vontade, a gente se perde. E aí nascem as nossas grandes feridas que vão fazer com que muitas coisas ruins aconteçam na nossa fase adulta, principalmente a gente adoecer.